Jó capítulo 21. Jó reflete sobre a prosperidade dos ímpios. Então Jó respondeu: Ouvi atentamente as minhas palavras, e isso já me servirá de consolo da vossa parte. Suportai-me e falarei. Depois de eu falar, então poderei zombar. Por acaso estou reclamando do homem? Mas ainda que fosse, não teria eu motivo para ficar impaciente? Olhai para mim e ficai perplexos. Ponde a mão na boca. Perturbo-me quando me lembro disso, e o meu corpo se estremece horrorizado. Por que razão os ímpios vivem, envelhecem e ainda se fortalecem em poder? Os seus filhos se estabelecem à vista deles, e os seus descendentes perante os seus olhos. As suas famílias estão em paz, sem temor, e a ameaça de Deus não está sobre eles. Seus touros geram sem falhar, suas vacas dão cria e não abortam. Eles deixam sair os seus pequeninos como a um rebanho, e as suas crianças andam saltando. Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa, alegram-se ao som da flauta. Na prosperidade passam os dias, e tranquilos descem ao Seol. E dizem a Deus: Afasta-te de nós, pois não desejamos conhecer os teus caminhos. Que é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que nos aproveitará se lhe fizermos orações? Mas a prosperidade que possuem nem depende deles. Longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apague a lâmpada dos ímpios, que lhes sobrevenha a sua destruição, que Deus na sua ira lhes envie dores? Quantas vezes sucede que eles sejam como a palha no vento, como grânulos levados pelo furacão? Vós dizeis que Deus reserva para os filhos a punição do pai, mas é a este mesmo que Deus deve punir, para que o conheça. Vejam os seus olhos a sua ruína, e beba ele do furor do Todo-Poderoso. Pois que lhe importa a sua família depois de morto, quando forem encurtados os seus meses? Por acaso alguém trará conhecimento a Deus, ele que julga os de posição elevada? Um morre em plena prosperidade, inteiramente sossegado e tranquilo, com o corpo saudável e os ossos fortes. Outro, pelo contrário, morre amargurado, sem ter experimentado o bem. Ambos jazem no pó, e os vermes os cobrem. Conheço os vossos pensamentos e as más intenções de me fazer injustiça. Pois dizeis: Onde está a casa do príncipe? Onde está a tenda em que morava o ímpio? Por acaso não perguntastes aos viajantes? Não aceitais o que disseram, que o mal é preservado no dia da destruição e poupado no dia do furor? Quem acusará face a face o seu procedimento? Quem lhe retribuirá o que fez? Ele é levado para a sepultura e vigiam-lhe o túmulo. Os torrões do vale lhe são doces, e todos os homens o seguirão. Os que o precederam são inumeráveis. Como quereis oferecer-me consolo inútil, quando vossas respostas não passam de mentira? Jó capítulo 22. Elifaz acusa Jó de diversos pecados. Então Elifaz o temanita respondeu: Pode o homem ser útil a Deus? Na verdade, o sábio é útil apenas para si mesmo. Será que o Todo-Poderoso tem prazer em que sejas justo? Ou tem vantagem em que andes em teus caminhos de modo inculpável? É por causa da tua reverência que ele te repreende ou que entra em juízo contigo? Por acaso a tua maldade não é grande e as tuas transgressões sem limites? Pois sem motivo exigiste penhor de teus irmãos e despojaste as roupas dos que não tinham quase nada. Não deste água para beber ao cansado e retiveste o pão do faminto. Mas ao poderoso pertencia a terra, e o homem privilegiado habitava nela. Despediste as viúvas sem nada, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso é que estás cercado de armadilhas, e um pavor repentino te perturba, ou de trevas, de modo que nada podes ver, e a inundação das águas te cobre. Não está Deus lá no alto no céu? Olha para as mais altas estrelas, como são elevadas. Tu dizes: que sabe Deus?
Pode ele julgar através da escuridão? Nuvens espessas o encobrem, de modo que ele não consegue ver quando percorre a abóbada do céu. Queres seguir o caminho antigo trilhado pelos homens maus? Eles foram levados antes do seu tempo, e seus alicerces foram arrastados como por um rio. Diziam a Deus: afasta-te de nós. E ainda: que nos pode fazer o Todo-Poderoso? Contudo, ele encheu de bens a casa deles, mas longe de mim estejam os conselhos dos ímpios. Os justos veem isso e se alegram. Os inocentes zombam deles, dizendo: na verdade, os nossos adversários são exterminados, e o fogo consumiu o que o deixaram. Apega-te a Deus e viva em paz. Assim te sobrevirá o bem. Aceita a lei da sua boca e põe as suas palavras no coração. Se te voltares para o Todo-Poderoso, serás edificado. Se afastares a maldade para longe da tua tenda e puseres o teu tesouro no pó e o ouro de Ofir entre as paredes dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu tesouro e a tua prata será preciosa. Então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Tu orarás a Ele e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Aquilo que projetares será cumprido e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, dirás: haja exaltação. E Deus salvará o humilde. Livrará até o que não é inocente, que será libertado pela pureza de tuas mãos. Jó capítulo 23. Jó deseja apresentar-se perante Deus. Então Jó respondeu: até hoje a minha queixa é cheia de amargura. O peso da mão dele é maior do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde encontrá-lo e pudesse chegar ao seu tribunal, exporia a minha causa diante dele e encheria a boca de argumentos. Aprenderia com as palavras de sua resposta e entenderia o que me dissesse. Acaso iria ele disputar comigo na grandeza do seu poder? Não, ele me daria ouvidos. Ali o correto pleitearia com ele, e eu seria absolvido para sempre por meu juiz. Vou adiante, e ele não está ali. Volto-me para trás, não o encontro. Procuro à esquerda, onde ele age, mas não o vejo. Viro-me para a direita, e não o enxergo. Mas ele sabe o caminho por onde ando. Se me colocasse à prova, sairia como ouro. Os meus pés se mantiveram nas suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Nunca me afastei dos preceitos dos seus lábios e escondi no peito as palavras da sua boca. Mas ele já resolveu. Quem então pode desviá-lo? Ele fará o que quiser, pois cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como essas ainda tem consigo. Por isso, perturbo-me diante dele. Quando penso nisso, sinto medo dele. Deus fez desmaiar o meu coração. O Todo-Poderoso me perturbou. Pois não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto.